favor, Gênesis capítulo 38. Gênesis capítulo 38. Nós começamos a falar sobre a vida de José do Egito. Quando você encontrar, fique de pé em reverência à palavra. Eu vou pedir que nosso irmão Davidson faça a leitura do verso 1 até o verso 11 de Gênesis 38. Todos encontraram, irmãos? Amém. Do 1 ao 11. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali, Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz a um filho, ao qual ele deu o nome de Er. Tornou a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quesibe, ela teve ainda outro filho e chamou-o Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er, seu filho mais velho, mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia, e por isso o matou também. Disse então Judá a sua nora Tamar: more como viúva na casa de seu pai, até que o meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer como seus irmãos. Assim, Tamar foi morar na casa do seu pai. Pode orar por nós, irmão, por favor. Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, para aprender de Ti mais. Estamos aqui também, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu nome. Esse é o motivo de estarmos aqui, Te adorar e aprender cada dia mais de Ti. Senhor, abençoa a nossa igreja através da Tua palavra. Usa o anjo da igreja, que é o nosso pastor, e que sejamos edificados e transformados em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Se você lembra de domingo passado, nós começamos a falar sobre a vida de José e certamente algumas informações que foram trazidas domingo talvez não fossem do conhecimento de alguns de vocês. Nós vimos quando José tinha 17 anos, ele era pastor de ovelhas e ele tinha um pequeno defeito. Que defeito era esse, meus irmãos? Fofoqueiro. Não podia ver o irmão dando um chute numa pedra e chegava: painho, tá vendo? Olha, meu irmão chutou uma pedra. Aí o irmão chegava lá, tirava uma manga do pé: olha, painho, fulano está tirando um pé da uma manga do pé. E nada do que os irmãos fizessem passava despercebido por José, porque tudo ele ia contar ao seu pai. Sabe qual foi o resultado disso? Os irmãos de José odiaram esse rapaz. O tempo foi passando e o seu pai, Jacó, por não ter sabedoria o suficiente, ele não soube apaziguar aquela situação entre os irmãos, até que chegou num ponto tão complicado, meus irmãos, que os irmãos de José tentaram fazer o que com ele? Matá-lo. Tentaram matar José do Egito, seu jovem irmão, seu caçula, irmãozinho caçula. Mas aí, pela providência de Deus, Deus não permitiu que José fosse morto pelos seus irmãos. E o que todos aqueles irmãos não sabiam é que naquele momento em que passou um bando de mercadores e eles tiveram a ideia de vender o seu irmão mais novo para os mercadores, é que a providência de Deus estava agindo. E quando José foi levado ao Egito, aqueles jovens ou aqueles irmãos, ainda sem saber, estavam sendo instrumentos nas mãos de Deus, porque a vontade de Deus estava se cumprindo, meus irmãos. E embora eles não soubessem,
aquele mal que eles intentaram contra o seu irmão, Deus transformou tudo isso em bem. E aí, meus irmãos, nós chegamos agora no capítulo 38. E é interessante porque o autor aqui do livro de Gênesis, Moisés, ele deu uma parada aqui na história de José, e ele parte para um outro personagem. O texto vai nos levar, meus irmãos, a um período de mais ou menos 20 anos. E dentro desses 20 anos, nós vamos encontrar toda essa narrativa aqui do capítulo 38. Porque enquanto José estava lá no Egito, lá na casa de Potifar, os próximos 20 anos vão ser agora descritos por um outro personagem. E esse outro personagem, tão conhecido por nós, era um irmão de José, chamado de Judá. E já no versículo 1, meus irmãos, vai dizer que Judá simplesmente saiu da casa dos seus pais e foi morar numa terra estranha, na terra de estrangeiros. Inclusive arrumou um amigo ímpio. E o título dessa mensagem, meus irmãos, que eu coloquei lá no grupo da igreja: vale a pena sair da casa do pai? Porque quando Judá saiu da casa do seu pai, algumas coisas aconteceram aqui, meus irmãos. Primeiro, nós não sabemos o porquê Judá saiu da casa do seu pai, do convívio dos seus irmãos. Nós até podemos pensar, Alberto Lena, será que Judá foi embora por conta do remorso, por ter vendido o seu irmão caçula e ver a tristeza que ele deixou o seu pai? Será que Judá saiu de casa porque ele não aguentava mais um certo desprezo que o pai dele tinha para com todos os outros irmãos? Porque Jacó tinha como um filho preferido a José, e isso incomodou os outros irmãos. Nós não sabemos o porquê Judá saiu de casa, mas o que nós sabemos é que quando Judá saiu de casa, meus irmãos, ele enfraqueceu um pouco o elo familiar. Pense numa corrente de bicicleta. Quando você enfraquece um elo, o que acontece com toda a corrente, meus irmãos? Ela se parte. Então Jacó contava com seus 12 irmãos. Um já estava longe, portanto agora só tinha 11. Só tinha 11. Mas aí Judá resolve também sair de casa. Agora são quantos? 10. Dos 12, Jacó agora só tem 10. E lembrem-se, Jacó já é um homem velho. Tinha as irmãs, mas caso os irmãos precisassem proteger a sua família, quanto mais irmãos, melhor. Mas estávamos com menos 2. Mas o problema, meus irmãos, é que quando Judá sai da casa do seu pai, ele não apenas simplesmente abandonou a sua família, mas o primeiro problema que nós encontramos aqui na vida de Judá é que ele abandonou também a sua fé. O primeiro problema de quando você sai da casa do pai é que você também abandona a sua fé. O texto vai dizer, meus irmãos, que Judá foi morar na casa de um homem chamado Ira, um adulamita. E esse homem era um homem ímpio. Então tudo aquilo que Judá havia aprendido do seu pai, ele havia naquele momento jogado fora. Ele estava jogando fora a fé que ele tinha no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso. E meus irmãos, a primeira lição, já no comecinho, no primeiro versículo desse texto: não vale a pena sair da casa do pai. Adolescentes, aqui especificamente Thomas, não vale a pena, Thomas, deixar de ir para a igreja. Não vale a pena abandonar a igreja do Senhor. Jovens, Vitor, Diego, Mateus, Bia, jovens solteiros ainda, vocês não vão querer sair da casa do pai. Sabe por quê? Porque a partir do momento em que você abandona a sua fé, e que você sai da casa do pai, você começa a desfrutar de um pedaço do inferno na sua vida. Porque as coisas começam a dar errado,
porque os problemas começam a surgir na sua vida, porque as coisas que você achava que estavam certas começam a dar tudo errado, e eu garanto a vocês que vocês não vão querer usufruir deste malefício que é abandonar a casa do Pai. Estando na casa do Pai, meus irmãos, você vai ter ali bênçãos sobre bênçãos. Mas a partir do momento em que você sai da casa do Pai, você começa a ver as coisas. Sabe quando um tapeceiro, ele começa a preparar ali aquele tapete, por cima é tudo muito bonito, mas quando você olha por baixo, o que você encontra? Aquela coisa feia, aquela coisa sem cor, aquela coisa sem forma, sem graça, sem brilho. É exatamente assim, meus irmãos, que acontece com aquele que abandona a casa do Pai. Primeiro, o abandono da fé. Veja, meus irmãos, vocês que têm mais tempo de igreja, vocês que já conhecem um pouco mais dessa vida, é difícil, meus irmãos, a vida caminhando com Deus? Vou mentir, mas caminhar sem Deus é muito pior, é muito mais difícil, porque você está abrindo mão da graça e da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Quando você diz, eu quero viver por conta própria, eu não preciso, eu não dependo mais de Deus, agora é por minha conta e risco, então prepare-se, porque você não vai ter mais para quem recorrer. Nós temos, na hora que a situação aperta, por quem nós clamamos, meus irmãos? Mas quando você abandona a sua fé, você vai clamar por quem? Você não vai ter mais ninguém. Primeiro problema, então, de quem sai da casa do Pai, abandona a sua fé. Mas percebam a escalada de Judá. Segundo problema, segundo motivo, segunda dificuldade que nós encontramos aqui na vida de Judá, versículo 2, o texto vai dizer que Judá se casou com a filha de um homem chamado Sua. Esse homem era um cananeu. Sabe qual é o segundo problema de quem sai da casa do Pai? Aqui mais especificamente o caso de Judá: casamento misto. Meus irmãos, o que a Bíblia fala sobre jugo desigual? A Bíblia não aprova, a Bíblia não orienta, a Bíblia não aconselha o jugo desigual. Mas a partir do momento em que você sai da casa do Pai, e você, homens, vocês vão procurar mulheres, os jovens aqui, vocês vão procurar jovens, moças, varoas, fora da igreja, no mundo. Essas moças, elas são descrentes, e vocês estão arrumando uma dor de cabeça gigante para vocês. O meu conselho, e eu conversei isso já faz um certo tempo com Mateus e Bia. Louvado seja Deus pela vida desses jovens, porque estão na casa do Pai, desfrutando das bênçãos de Deus na casa do Pai. Começaram o seu namoro, firmaram o seu noivado, e em nome de Jesus vão completar e vão concluir, vão fazer a cerimônia de casamento deles na casa do Pai, debaixo das bênçãos de Deus. E a chance de eles terem um casamento abençoado é gigante, meus irmãos. Mas aí o jovem diz, não, eu vou procurar pastor lá fora, porque aqui não tem, então eu vou procurar uma descrente. E sabe o que é que eu vou fazer, pastor? Eu vou evangelizar ela, e vou trazer ela para a igreja, eu vou fazer dela crente. Ei, namoro de crente com descrente não é como você está aí lá indo comprar fruta no meio da feira. Porque fruta no meio da feira a gente aperta, se for boa, a gente leva para casa, se não for, a gente Mas namoro de crente não é assim não, jovens. Vocês precisam ter um foco. Crente, quando namora, tem um objetivo. E qual é, Mateus e Bia? Casamento. Então essa história de dizer, pastor, eu vou namorar e vou tentar evangelizar, se não der certo eu parto para o próximo, se não der certo eu parto para o próximo, se não der certo eu parto para o... que é isso, gente? Meu conselho para vocês, os que ainda estão solteiros, inclusive sem namoradas ainda, Diego, Vitor, Thomas ainda está mais novo, ainda dá para esperar mais um pouquinho, mas comecem a pedir a Deus, Senhor,
manda uma moça de Deus. Manda uma moça, Senhor, que seja conforme o teu coração. E vocês querem uma dica desse pastor que está ficando meio velho, meio calejado já? Quando você for procurar uma moça para namorar, uma moça crente, veja como é que ela trata os seus pais. E aí eu posso fazer essa pergunta porque eu já sei a resposta. Josilene, como Mateus respeita pai e mãe? Patrícia, Beatriz respeita pai e mãe? Jovens crentes, quando vocês forem procurar uma namorada, veja se a moça respeita pai e mãe, porque se ela não respeitar pai e mãe, tenha a tranquilidade no seu coração que ela não vai respeitar nem você. Do mesmo jeito, se tivéssemos moças solteiras aqui, mas nós não temos, mas se tivéssemos, eu diria a mesma coisa: procurem jovens, rapazes que sejam respeitadores de pai e mãe, porque se não respeitar pai e mãe, respeita mais ninguém não vai respeitar nem o pastor da igreja. Mas aí alguém vai dizer: pastor, eu vou procurar, eu vou orar, amém, e traga para eu conhecer, viu? Igual eu conheci Mateus. Pastor, mas eu já sou casado, eu já sou casada com uma pessoa que não é crente. E eu peço a Deus todos os dias que dê forças para você. Irmãs que têm maridos que não são crentes, eu oro por vocês todos os dias, para que vocês tenham força suficiente para continuar firmes nesse ministério do casamento. E melhor do que eu falar, e aí pesquisando, eu fui buscar um conselho na palavra do Senhor. Daniel, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios 7, verso 12, 13 e 14. E veja uma palavra de Deus, irmãs, para vocês casadas com homens não crentes. Aos outros eu mesmo digo isto, e não o Senhor: se um irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Mulheres casadas com homens não crentes, são vocês que estão santificando o marido de vocês. Por isso, permaneçam a melhor esposa crente que vocês puderem ser, porque assim vocês estarão santificando o lar de vocês, o casamento de vocês, principalmente os filhos de vocês serão santificados pela vida santa de vocês. Firme, eu sei que não é fácil não. Você convida, vamos para a igreja, hoje não, deixa para a próxima, outro dia a gente vai, e passa um culto, e passa outro, mas sejam as melhores esposas crentes que vocês puderem ser, irmãs, amém? Segundo problema de quem sai da casa do pai: primeiro foi abandonar a fé. Segundo, casamento misto. E sabe o que aconteceu com o casamento misto de Judá? Versículo 3, nasceu o primeiro filho, e Judá chamou esse rapaz de Er. Segundo filho, versículo 4, já não foi mais Judá que deu o nome ao seu filho, foi a esposa dele, e deu o nome de Onã. Terceiro filho, versículo 5, foi chamado de Selá. Talvez alguém vá dizer: pastor, então deu tudo certo. Será? Versículo 6, meus irmãos, vai dizer que Judá escolheu uma esposa para o seu filho mais velho. O nome desse jovem era Er. O nome dessa moça que Judá escolheu para Er se chamava Tamar. Mas há um detalhe nessa história: o fruto de um casamento misto que não teve a bênção de Deus é que já no versículo 7, o primeiro filho de Judá era o quê?
perverso. A Bíblia não vai dizer, meus irmãos, qual era a perversidade desse rapaz. A Bíblia não vai dizer o que é que ele fazia de errado. Mas o que nós sabemos de fato, Davidson e Carol, é que esse rapaz era tão perverso que o próprio Deus o matou. É o primeiro relato na Bíblia de um homem que o próprio Deus mata. Tamanha era a perversidade de Er morreu. Então viemos agora para o segundo filho de Judá, um jovem chamado Onã. Versículo 8 e 9 vai dizer, meus irmãos, que Judá chegou para o seu filho do meio e disse: olha, Onã, você precisa cumprir o seu papel de cunhado. E qual era o papel de cunhado? Casar com a sua cunhada. A Bíblia chama isso da lei do levirato. E a ideia, meus irmãos, é exatamente essa. Se o filho mais velho, ou se qualquer filho se casa, e antes que esse casal tenha filhos, o homem morre, então o seu irmão faria as vezes de homem, se deitaria com a sua cunhada, para que ela engravidasse, e os filhos que nascessem virassem agora a descendência daquele irmão que havia morrido. Até aí tranquilo? As irmãs, vocês aprovariam isso no dia de hoje? Nem irmão eu tenho, ó, Elisângela escapou dessa. Eu só tenho irmã. Eu só tenho uma irmã. Então a Elisângela já tinha escapado. Mas Onã era muito desobediente, meus irmãos. Se era perverso, Onã era muito desobediente. Por quê? Porque ele quis só o bônus dessa história. Ele se deitou com a sua cunhada, ele teve relações com a sua cunhada, mas na cabeça dele, ele disse: olha, se eu gerar filhos, então eu nunca serei o primogênito, portanto eu nunca receberei a herança da primogenitura. E o que é que esse rapaz fazia? Tinha relações com a sua cunhada Tamar, mas na hora de depositar a sementinha lá em Tamar, ele não fazia isso. Então, meus irmãos, diante de uma teimosia, de uma desobediência, de uma maldade tão grande dessas, o texto vai dizer que Deus fez o que com Onã? Também matou. Agora vocês imaginam a situação de Judá. O primeiro filho morreu, o segundo filho também morreu. Na cabeça de Judá, qual era o apelido então que ele ia dar para sua nora? No mínimo viúva negra, meus irmãos, porque o primeiro filho morreu, o segundo filho morreu, e o que Judá disse para sua nora Tamar, disse: Tamar, olha, meu filho mais novo, Selá, é muito novo, é muito jovem, é um menino ainda, portanto, vá para a casa dos seus pais, e quando meu filho crescer, então eu o entregarei para você. Nunca queria fazer isso, porque ele disse: rapaz, eu já perdi 2, o terceiro eu não vou perder mais não. E ele enganou Tamar com isso. Resultado: Tamar foi para a casa dos seus pais, e Judá nunca entregou o seu filho mais novo para que ele se casasse, ou para que ele tivesse relações com Tamar e ela gerasse filhos. E meus irmãos, eu queria que vocês percebessem a escalada de erros e de problemas que estavam acontecendo com Judá. O fato de ele sair da casa do pai fez com que ele abandonasse a sua fé, casasse-se com uma mulher que não era crente. Os seus filhos que nasceram, um era perverso, o outro era totalmente desobediente, e o terceiro, esse nem para frente nem para trás. Esse não tinha nada com nada. Os problemas de quem sai da casa do pai, meus irmãos, é que a escalada de problemas vai se acumulando. É um problema atrás do outro, é um pecado atrás do outro, isso vai virando algo cumulativo. A ponto de, quando nós chegamos aqui nesse segundo momento dessa narrativa, a partir do versículo 12, o que nós vamos encontrar são mais pecados para a vida de Judá. Do versículo 12 até o versículo 18, Davidson, por favor.
Tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Timna, com seu amigo Ira, o adulamita. Quando foi dito a Tamar, seu sogro está a caminho de Timna para tosquear suas ovelhas. Ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, onde fica no caminho de Timna. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha cá, quero deitar-me com você. E ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele: eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia até que eu mande? Disse Judá: que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela: o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Terceiro pecado na vida de Judá: prostituição. Já havia abandonado a sua fé, já havia se casado com uma mulher descrente, depois essa mulher morreu, nem nome essa mulher tinha, era simplesmente filha de sua. E agora, e sabe, meus irmãos, notícia ruim chega ligeiro, porque depois que passou o tempo de luto de Judá, então ele foi para a cidade de Tímina para poder ver lá os tosqueadores do seu rebanho. Mas sempre tem alguém com a língua comprida que vai contar as novidades. E alguém chegou lá na casa de Tamar, a nora de Judá, e disse: olha, Tamar, teu sogro está indo lá tosquear os animais. Tu não vai fazer nada. Porque sempre tem aqueles que gostam de ficar botando pilha na história, né? Você não vai fazer nada, não. Então, meus irmãos, aquela moça, aquela jovem, ela tirou as suas roupas de viúva. E essa mulher foi corajosa, viu? Essa mulher foi corajosa. Não estou dizendo que ela está certa, mas ela foi corajosa. Ela tirou as suas roupas de viúva e colocou roupas de prostituta cultural. E sabendo Tamar que Judá, o seu sogro, passaria por aquele caminho de Enaim, então ela ficou à beira do caminho, rosto coberto, como toda prostituta fazia naquele momento. As prostitutas cultuais eram aquelas, meus irmãos, que praticavam sexo para poder fazer adoração àqueles falsos deuses da fertilidade, por exemplo, Baal. Então acreditava-se que fazendo essa prostituição cultural, isso alegraria aqueles pseudo-deuses, e eles trariam fertilidade, mandariam chuva, que faria com que a terra produzisse mais frutos. Então aquela jovem disse: vou pagar para ver. E ela foi para aquele lugar. E justamente quando Judá, o seu sogro, ia passando, ela deve ter feito alguma coisa para chamar a atenção dele, e ele olhou para aquela moça e disse: ei, quanto é que você está cobrando no programa, com linguagens de hoje, sem saber que era sua nora? Quanto é que você cobra pelo programa, moça? E aquela moça disse: o que é que o senhor pode me dar? Ele disse: eu lhe darei um cabritinho do meu rebanho. Só que ele não tinha naquele momento. Ele disse: olha, eu vou pagar você. Mas ela disse: então o que é que você vai me dar como garantia de que de fato eu receberei? E ele perguntou o que é que ela queria, e ele disse: você vai me dar o seu selo, o seu cordão e o seu cajado. E meus irmãos, o que é sexo trocado por dinheiro? Prostituição. Tamar estava errada totalmente. Aquela ideia, aquela história de que os fins justificam os meios, isso é mentira, meus irmãos. Ela estava certa
ela estava na razão, porque era para Judá ter entregue o seu filho mais novo, mas ele não o fez. Mas não justifica agora ela se entregar para o seu sogro. E o pior, Judá se deitar com uma mulher, com uma prostituta. Nunca foi isso que ele aprendeu na casa do seu pai. Deus nunca se alegrou da prostituição. E por que a prostituição é tão grave, meus irmãos? Porque a partir do momento em que um homem pega aquilo que ele tem de secreto e junta com uma mulher que também separa, que guarda aquilo que ela tem de secreto, e ela entrega ao homem, e o homem entrega-se à mulher, quando não estão dentro do casamento, a Bíblia vai dizer que isso é pecado. Sexo antes do casamento pode ser chamado de prostituição, e sexo fora do casamento também é prostituição. Portanto, jovens, os solteiros, pensamento em sexo antes do casamento, jamais em tempo algum. Para os casados, sexo fora do casamento, fora da aliança, fora do pacto que você fez com a sua esposa, nem em sonho, porque isso é pecado, é uma afronta contra Deus, isso é prostituição. E preparando essa mensagem, meus irmãos, eu fiquei pensando no seguinte fato. Imagine uma ideia extremamente hipotética de se você alguém chegasse dentro da igreja e encontrasse um casal de não crentes praticando sexo aqui dentro da igreja. Qual seria a sua reação na hora? Igreja, o que é que vocês pensariam? Escandalizaria vocês? Muito ou pouco? Se esse casal fosse um casal crente, então, um casal da igreja, que estivesse praticando sexo aqui dentro e fosse flagrado por toda a igreja, escândalo total, escândalo total. Alguém iria dizer certamente, mas na casa de Deus, com Deus vendo, não seria isso, mais ou menos? Agora eu queria que você parasse para pensar que se você é nascido de novo em Jesus Cristo, e se você tem o Espírito Santo habitando em você, jovem, se você está praticando sexo antes do casamento, saiba que Deus está dentro de você por meio do Espírito Santo, e Ele está vendo tudo isso. E você, homem e mulher casados, se vocês praticarem sexo fora do casamento, saiba que Deus vai estar juntinho lá de vocês, condenando, rejeitando a atitude de vocês. Isso é prostituição. Isso é prostituição. Eu queria que vocês olhassem para esse exemplo de Judá, um homem que tinha tudo para ser um exemplo positivo, mas a vida desse homem está indo de ladeira abaixo, meus irmãos, desde o momento que ele saiu da casa do pai. Nada do que esse homem fazia era correto. E o pior, ainda estava se comprometendo com outras pessoas. Vocês acham que está ruim? Pode piorar. E vai piorar. Tem mais pecado nessa história. Verso 19 a 23, Deison, por favor. Ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o seu cabritinho por meio de seu amigo Adulamita, a fim de reaver da mulher sua garantia. Mas ele não a encontrou e perguntou aos homens do lugar: onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim, ele voltou a Judá e disse: não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. Disse Judá: fique com o que lhe dei, não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou. Já vimos a prostituição de Tamar e de Judá. A gente sabe, meus irmãos, que um pecado puxa o outro.
E aquilo que está ruim, Rejane e Patrícia, sempre pode piorar, porque essa prostituição veio acompanhada de incesto. Ó Daniel, por favor, meu irmão, o que é que nos diz Levítico capítulo 18, verso 15? Um pecado puxando outro pecado, e Judá descendo de ladeira abaixo sem freio, desgovernado. Não se envolva sexualmente com a sua nora, ela é mulher de seu filho. Não se envolva sexualmente com ela. Judá praticou incesto. Ele envergonhou o seu filho, porque ele se deitou com a sua nora, teve relações com a sua nora, e pior, ela engravidou. Oh, meus irmãos, o alerta que eu tenho para essa igreja, com base no exemplo da vida de Judá: não sai da casa do pai, não abandone a presença de Deus na sua vida, não. Sabe por quê? Porque assim como aconteceu com Judá, pode acontecer com a sua vida também. Esse camarada abandonou a fé dele, se casou com uma mulher não crente, os filhos foram um problema na vida dele. Depois que a sua esposa morreu, ele começou a se prostituir, e o fruto dessa prostituição foi um incesto. Dá para piorar mais um pouquinho? Ainda dá, mais um pouquinho. Se espremer mais um pouquinho, dá para piorar mais um pouquinho. Esse homem, além de tudo isso, ele também era cínico. Judá era um homem cínico. Versículos 24 e 25, lembra daquele fofoqueiro que chegou lá na casa de Tamar e disse: olha, teu sogro está indo lá para Tímina, e ele está levando lá o rebanho dele. Algum outro fofoqueiro certamente chegou para Judá e disse: Judá, sabe a tua nora, aquela viúva, está grávida de mais ou menos uns 3 meses, e talvez, assim como talvez tivessem incitado Tamar, talvez tivessem feito isso com Judá também. E tu não vai fazer nada não, Judá? A tua nora envergonhando a tua família, tu não vai fazer nada. Pergunta, meus irmãos, Judá tinha alguma moral para falar de Tamar? Mas o texto vai dizer, versículos 24 e 25, que Judá mandou buscar Tamar e disse: tirem-na de casa, porque ela vai ser morta queimada, porque ela envergonhou o nome da minha família. Eu disse a vocês que Tamar era corajosa, porque ela estava sofrendo ali, correndo um risco muito alto. O risco era exatamente esse, de ser morta por causa da prostituição que ela havia cometido. Agora, o cinismo de Judá, um homem que se prostitui, que abandona a sua fé, que faz tudo aquilo abominável diante do Senhor, queria agora pagar de bom moço para cima de Tamar. Mas aí, quando estavam tirando Tamar de casa, ela disse: olha, eu tenho aqui alguns objetos que são do pai do meu filho, eu queria apresentar ele para vocês. E foi exatamente naquele momento que ela tirou o selo, o cordão e o cajado. Aquele homem cínico, meus irmãos, ele vai passar agora por um profundo constrangimento. E sabe o nome que eu dei a esse constrangimento? Disciplina de Deus. O que é que diz o verso 26, Deus, por favor? Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá. E não voltou a ter relações com ela. Judá, quando viu aqueles objetos, ele disse: Tamar é mais justa do que eu, porque eu deveria ter dado meu filho para ela e não fiz. Se nós pegássemos, meus irmãos, a versão, o texto em hebraico, o autor ele mudou um pouquinho aqui, o tradutor dessa nossa versão, mas Judá estava dizendo: olha, Tamar é justa e eu não sou justo. Ela
ela é justa, porque ela estava no direito dela. Ela era para ter tido filhos, não comigo, mas com o meu filho mais novo. Mas eu é que sou errado nessa história. E sabe uma outra lição para nós aprendermos nessa noite? Sabe aqueles seus pecados escondidos, aquele seu pecado oculto, aquele que você não tem coragem de dizer para quase ninguém ou para praticamente ninguém? Deus está vendo. E Deus conhece o seu pecado secreto. Deus está vendo no seu coração, Ele sonda seu coração e Ele sabe qual é o seu pecado secreto. E Deus se agrada em esconder o pecado dos outros? Nunca, jamais, em tempo algum. E foi exatamente isso que Deus fez com Judá. Ele expôs o pecado desse homem. E meus irmãos, o escândalo foi tão grande que Judá nunca mais teve relações com aquela mulher. E ele disse: ela é justa, mas eu não sou justo. Depois que Judá passou pela disciplina de Deus, ele se arrependeu. Finalmente, Judá entendeu que o que ele estava fazendo era errado, que andar longe dos caminhos do Senhor só leva um homem e uma mulher a uma total desgraça, a um total caos na sua vida pessoal, profissional, espiritual, matrimonial. E ele se arrepende. Ele se arrepende e nunca mais tem relações com aquela mulher. Aquela mulher que ele pensava que era estéril, finalmente ele entendeu: o problema não estava com a sua nora, mas estava na perversidade dos seus primeiros filhos, e por isso Deus não consentiu que ela engravidasse. Mas a gente não podia, meus irmãos, finalizar esse texto sem apresentar a graça de Deus. Depois de tanto pecado, de tanto problema, depois da disciplina de Deus, depois da exposição pública de Judá e do seu arrependimento, agora nós vamos encontrar a graça de Deus presente na vida de Judá. Versículos 27 a 30 deles, por favor. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo: este saiu primeiro. Mas quando ela recolheu a mão, seu irmão saiu, e ela disse: então você conseguiu uma brecha para sair, e deu-lhe o nome de Pérez. Depois saiu o irmão que estava com o fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. As coisinhas desse texto, eu fiquei pensando: que brecha da Bíblia foi essa que esse bebezinho achou para passar no lugar do outro? Eu fiquei pensando, eu nunca vi um parto normal, nunca vi um parto natural, e eu fiquei pensando, os gêmeos ali, um já tinha colocado o braço para fora, aí o que estava lá dentro fez: vem para cá, menina, e deu um olé, deu um pitu no outro, e saiu primeiro. Mas por que eu disse aos irmãos que nós encontramos a graça de Deus aqui nessa passagem, meus irmãos? Porque nós vamos encontrar aqui algumas semelhanças no nascimento desses dois gêmeos com o nascimento de outros dois gêmeos que nós já conhecemos, Esaú e Jacó. O texto vai dizer que esse primeiro bebezinho que colocou o braço para fora, foi colocado ali uma fita vermelha em seu braço. Mas quando vocês lembram do nascimento de Esaú e de Jacó, qual era a cor mesmo que a Bíblia diz que era Esaú? Ruivo. Ou seja, bem puxado por vermelho. As semelhanças continuam, porque o irmão mais novo acabou passando na frente do irmão mais velho, tanto aqui nesse nascimento de Pérez e Zerá, como aconteceu com Esaú e Jacó. As semelhanças continuam, meus irmãos, porque quando nós observamos o exemplo de Judá e do seu irmão, o personagem que nós estamos falando sobre José do Egito, Judá foi tentado por uma mulher e ele resistiu a ela? Não, porque quando Tamar seduziu Judá,
ele caiu na conversa. Mas certa vez, José, o seu irmão, ele foi tentado por uma mulher. Ele caiu? Não. José resistiu à tentação e Judá, seu irmão, não. E o que é que nós encontramos aqui? Mais uma vez, a graça de Deus. Por quê, pastor? Porque Deus está dando a oportunidade de Judá se arrepender. E Deus fez isso, meus irmãos. Deus restaurou a vida desse homem chamado Judá, a tal ponto que esse mesmo homem Judá, que vendeu a José aos mercadores, foi esse mesmo Judá que mais para frente, quando José já era governador do Egito e pediu para que trouxessem o irmão mais novo deles, Benjamim, e quando José preparou uma armadilha lá para os irmãos e queria que o seu irmão mais novo, Benjamim, ficasse no Egito, quem foi que pediu para ficar no lugar do irmão caçula, Benjamim? Judá. Há mais um detalhe da graça de Deus, da restauração que Deus estava promovendo nessa família, meus irmãos. É que Judá mais para frente foi usado por Deus para ser instrumento, para que da descendência de Judá viesse aquele que é chamado o leão da tribo de Judá. Sabe qual é o nome dele? Jesus Cristo. Jesus Cristo é descendente de Judá. E para que nós tenhamos essa convicção de como Deus restaurou não apenas a vida de Judá, mas também a vida dessa mulher. Daniel, Mateus capítulo 1, versículo 3, por favor. E vejamos o que é que nós encontramos na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esdro gerou Arão. Esse homem, ele entra na genealogia de Jesus Cristo. A sua nora Tamar também entrou na genealogia de Jesus. E lembrem-se, essa moça era uma cananita, essa moça era uma descrente. Mas Deus também transformou a vida de Tamar, assim como Deus transformou a vida de outras mulheres que estão presentes, estão contidas na genealogia de Jesus. Ou como nós não lembrarmos de Ruth, que era uma moabita, e Deus transformou a vida dela. Como nós não lembrarmos de Raabe, que era uma prostituta, mas ela foi convertida e entregou a sua vida a Deus. Ou como não lembrarmos, por exemplo, de Batseba, que adulterou, que traiu o seu esposo com o rei Davi, mas Deus também restaurou a vida dela, e ela também se faz presente na genealogia de Jesus. Deus mudou, Deus estava moldando aquela família, e Deus estava trabalhando também a vida dos irmãos de José, meus irmãos. E sabe qual é a lição que nós precisamos tirar daqui dessa noite? As aplicações que nós precisamos fazer para nossas vidas é que aquele que abandona a casa do Pai, aquele que sai da casa do Pai, ele começa a descer numa grande espiral. Sabe um avião quando está caindo? Que ele vai, naquela espiral, até que finalmente ele cai de bico no chão e se espatifa todo. É assim a vida daquele que abandona a casa do Pai. Primeiro ele abandona a sua fé, pratica lá o casamento misto, casa com não crentes. Seus filhos começam a dar trabalho porque Felipe e Tati, vocês não vão querer criar o filho de vocês soltos nesse mundo. Vocês não vão querer ensinar os valores do mundo para o filho de vocês. José Felipe espera que vocês sejam os melhores pais crentes que ele possa ter na vida, para que vocês criem ele nos caminhos do Senhor, estando na casa do Pai. Assim como eu espero também um dia que Lena e Alberto possam me dar esse testemunho de Davi. Assim como Davidson e Carol, quando tiverem os seus filhos, vocês têm o dever de criá-los na casa do Pai. E um dia, Mateus e Bia, quando vocês casarem, que Deus der frutos ao casamento de vocês, vocês conhecem o que pode acontecer, vocês sabem o que pode acontecer
com aquele que não cria os seus filhos na casa do Pai. E vocês que ainda estão se preparando, ainda estão pedindo a Deus uma namorada, peçam a Deus uma namorada crente, para que não desvie vocês dos caminhos do Senhor. Porque esse homem, porque esteve fora da casa do Pai, ele se prostituiu, porque cedeu às tentações do mundo, porque se corrompeu, jogou os valores cristãos na lata do lixo, se transformou um homem cínico, sem caráter, hipócrita, até que Deus finalmente disciplinou aquele homem. Ele foi desmascarado, ele se arrependeu e desfrutou da graça de Deus. E eu queria finalizar, meus irmãos, essa mensagem dessa noite com um relato que eu ouvi há um tempo atrás, e eu queria trazer para a igreja um exemplo de graça em uma família. Conta um certo pastor que estava discipulando um casal, na verdade estava fazendo um gabinete com um casal jovem, recém-casados. E aquele rapaz, ele disse para o pastor que no começo do casamento ele estava traindo a sua esposa. E teve um certo dia, meus irmãos, que a esposa pegou aquele seu marido em flagrante delito, deitado na cama com uma outra mulher. Aquela mulher, depois de ver aquela cena, ela saiu correndo. E o marido então saiu correndo atrás dela e ela disse: eu não vou conversar com você agora, em casa nós conversamos. E ela foi para casa chorando, desesperada. Aquele homem sabia que quando chegasse em casa encontraria um problema do tamanho do mundo para tentar solucionar. E quando ele chegou em casa, meus irmãos, o que ele esperava era que o seu casamento fosse acabar. Ele chamou ela para conversar, isso era começo de semana, e ela disse: olha, hoje não, daqui a 3 dias nós conversamos, e aí a gente vai resolver de uma vez por todas o nosso casamento. Aquele homem, aquele marido vai dizer que ele passou os 3 piores dias da vida dele. E quando chegou naquele 3º dia, meus irmãos, minhas irmãs, a esposa chamou ele para conversar. E ele já estava certo, Mateus Davidson, que ela ia dizer: eu quero o divórcio. Mas aquela mulher disse, Rejane Patrícia: olha, eu vou ser a melhor esposa que você jamais sonhou ter. Eu vou ser a melhor mãe para os nossos filhos. E eu vou ser a melhor amante que você poderia encontrar na nossa cama. A pergunta que eu tenho a fazer para você: e você? O que é que tem a me dizer? E o relato daquele pastor, meus irmãos, minhas irmãs, é que aquele marido, ele caiu de joelhos na frente da esposa dele e pediu perdão para ela e se arrependeu. E o relato termina dizendo que os próximos 40 anos de vida dele foi para tentar amar a esposa a cada dia mais do que o dia anterior. E aquela esposa passou os próximos anos sendo tudo aquilo que ela havia prometido para o seu marido. Sabe qual é o nome disso? Graça. Ele merecia o perdão? Não, merecia não. Começo de casamento, com 2 filhos pequenos, e ainda assim ele traiu a sua esposa. Ele era crente, mas ele ainda não sabia o sentido completo da palavra graça. E quando ele foi confrontado pela graça de Deus, ele fez o que eu espero que a maioria de nós, ou que todos nós, façamos essa noite e de hoje em diante. Quando nós formos alcançados pela graça de Deus, nós nos arrependamos verdadeiramente dos nossos pecados. Mas arrepender não é somente pedir desculpas. Arrepender-se verdadeiramente é parar de fazer a coisa errada e começar a fazer a coisa certa. E começar a fazer a coisa certa.